Olá, estamos hoje novamente aqui na TV Cidade Livre, o canal comunitário de Brasília, com o programa Letras e Livros. Temos a alegria de receber hoje o sociólogo Wagner Xerestas, autor de vários livros e que fez uma comprovação científica da falta de condições da manutenção, da sustentação do sistema capitalista. E aponta que o comunismo, conforme Marx havia indicado, é a única alternativa que existe para a humanidade. Seja bem-vindo ao Letras e Livros, Wagner. Muito obrigado. É uma grande oportunidade para a literatura, para a ciência, esse diálogo, esse debate, junto ao público, junto a você, e obrigado. O Wagner, ele publicou recentemente o livro Capital do Oprimido e, anteriormente, Capital Diferencial. Esse é o livro, Capital dos Oprimidos, ele faz uma fundamentação a partir do brahmanismo e do marxismo, comprovando o materialismo histórico e dialético. Como é que você conseguiu fazer essa união entre a vida, a cultura indiana e a cultura do marxismo? Se constatou que a origem de todas as línguas do mundo tem origem no sânscrito. E, paralelo ao desenvolvimento dessa língua, nós tivemos o desenvolvimento de duas escolas do conhecimento. A escola de Sankaracharya, que dizia que tudo era um, e a escola do Hare Krishna, que é a história de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que mostrou que tudo que se realiza com números superestimados, ou seja, números primos superestimados na matemática, corresponde a respostas inconsistentes, relativas, como Einstein mostrou na teoria da relatividade restrita. E a matemática generalizada, que corresponde a essa métrica do Hare Krishna, corresponde à matemática dos infinitésimos transdimensionais, como Marx bem aplicou no Capital, quando ele fala sobre a questão da mais-valia, a questão da mercadoria, quando ele fala da identidade. Wagner, como que você conseguiu comprovar a ligação entre a cultura indiana de Brahma e o marxismo? As matemáticas. Toda a ciência que o homem construiu até hoje, que trouxe o bem-estar para a humanidade e continua trazendo o bem-estar para a humanidade, tudo isso dependeu de uma coisa-chave chamada matemática. Existe a matemática diferencial, que é essa matemática do brahmanismo, e a matemática que Marx usou no Capital, dos infinitésimos transdimensionais, quando ele questiona e levanta a questão da mais-valia, é a questão do sequestro da riqueza produzida para o homem por uma classe chamada classe burguesa que acumulou esse capital, e a outra matemática não diferencial, é a matemática restrita, que causou esse caos que está no planeta, que é usada pela burguesia neoliberal, o Estado neoliberal. Mas veja só, o seu livro, Capital dos Oprimidos, ele é uma publicação atual e nós temos os dados, como você estava dizendo, 1% da população do planeta hoje detém 90% da riqueza, produzida pelos 90% que não chegam a ter acesso aos 10%. Estatisticamente, nós podemos encontrar que 600 trilhões de dólares encontra-se no Clube Bilderberg, que é o clube da burguesia imperialista internacional. 10 famílias controlam essa riqueza. 10% desse capital vem como capital circulante para o mercado, mas apenas 1% desse capital está nas mãos que paga o salário do professor e mantém essa economia de base. 99% desse capital dos 10% continua também na pequena burguesia, vamos dizer, uma classe mais, uma certa elite. Então, daí o que é que acontece? Acontece o caos no planeta, as favelas, a miserabilidade do planeta, por quê? Pela má distribuição de rendas. E o aspecto que se fala, que só o comunismo pode dar o checkmate, porque as academias do mundo sabem que saber construir bem-estar para a humanidade significa saber lidar com ciência. Então, as academias, as universidades têm grandes responsabilidades. Mas o que acontece atualmente nas academias? Elas foram atropeladas por filósofos, pensadores, que tentaram e tentam distorcer o conhecimento e a ciência como é aplicada nas ciências sociais. Wagner, na realidade, o seu livro, Capital dos Oprimidos, eu não cheguei a lê-lo integralmente, apenas dei algumas partes que eu observei. Você coloca a questão do materialismo histórico dialético. O materialismo histórico dialético ele é uma concepção
criada a partir do pensamento marxista, e que, de certa forma, hoje, alguns setores da própria esquerda o abandonaram, deixaram de lado. Enquanto, em relação à concepção marxista, alguns setores capitalistas, da burguesia, se apropriaram no sentido de acumular cada vez mais riqueza. Você poderia fazer uma análise para nós, de maneira o mais superficial, sintética, mas de tal forma que aprofundasse também a concepção do materialismo histórico dialético vinculado com o brahmanismo? Os filhos da burguesia e a burguesia, queiramos ou não, ela está tendo mais oportunidade de frequentar escolas. Ela está tendo mais informações. A esquerda, ela tem bons livros, boas informações, mas ela não está conseguindo, de certa forma, os seus filhos e a esquerda, conseguir essa ciência, essa tecnologia de ponta. Então, o materialismo histórico, ele é explicado pelo desenvolvimento histórico do homem construindo a sua civilização, a sua sabedoria. Você vê que Lévi-Strauss, vários tentaram sair com antropologia estruturais, toda essa coisa, esse engodo na teoria do conhecimento. Então, esse engodo na teoria do conhecimento atropelou o discurso que Marx bem colocou, que a esquerda bem coloca, que os pensadores do século XVIII colocaram bem, que o materialismo histórico é uma constante. Einstein lutou para implantar essa constante. A humanidade e a ciência, as academias desacreditaram no pensamento de Einstein. Hoje já se constata que existe uma constante nos desdobramentos da ciência. Essa constante mostra que o desenvolvimento da produção do homem, construindo o capital, faz parte de um processo histórico cujo método chamado na natureza, ciência da natureza, que é o método chamado a dialética da natureza. E essa dialética da natureza, a palavra dialética, pelo sânscrito, significa karma. E o brahmanismo toma como base a dialética generalizada, e não a dialética restrita, que está presa ao sistema de Minkowski, que é muito usado nessas matemáticas supérfluas, que estão aí, inclusive, com a farsa da mecânica quântica, com o vácuo quântico que eles querem dar como síntese de ciência. Você, na tua argumentação anterior a essa, você falou do trabalho sanguinário e sanguessuga que a burguesia internacional faz em todo o mundo. O mundo, com essa concentração de riqueza e com esse processo histórico que cada vez mais permite com que ocorra uma acumulação, uma concentração da produção do capital, qual o papel dos Estados nacionais nesse momento? Porque os Estados nacionais, eles estão cada vez mais perdendo forças. Ou seja, eles se tornaram hoje muitos apenas títeres do imperialismo e dos grandes capitalistas. Como é que você vê essa questão dos Estados nacionais? A necessidade de uma educação crítica, como o Darcy Ribeiro mostrou, Anísio Teixeira no Brasil, é a universidade crítica, ou seja, a educação crítica, uma educação de pé no chão. Precisamos simplesmente, por exemplo, atualmente, vamos tomar o exemplo de Brasília, o Estado brasileiro precisa e deve jogar 1,5 bilhão, o mínimo, na UNB, porque a UNB é uma produtora de transformações da teoria do conhecimento. Então, essa forma é questão de modelo. Não é questão de modelo, é uma questão de desdobramento e o desenvolvimento da aplicação do capital em áreas que vão dar esse resultado. Sim, mas o papel do Estado Nacional nesse contexto, ou seja, o Estado Nacional ele não investe na pesquisa, ele se torna serviçal do grande capital. E por que isso acontece? O que está faltando para que não se fortaleça esses estados, mas se rompa eles e se efetive uma sociedade emancipada, livre, autogestionária? A democracia participativa é uma coisa. A democracia representativa é outra. Nós temos aqui no Parlamento Brasileiro que, de forma errônea, evitou que fosse aprovado os conselhos junto ao Executivo. É através dos conselhos, dos municípios, dos estados, que esse dinheiro chega na mão desses produtores de cultura, esses produtores de conhecimento. Então, a democracia representativa, essa democracia representativa, que difere da democracia participativa, ela segura no parlamento, segura a distribuição de verbas, distorce
para onde esse dinheiro tem que ir, o capital tem que ir, para o crescimento da sociedade. Nós temos, por exemplo, no Brasil, uma população crítica. Você observa em Manaus aqui, os igarapés, as crianças, nós vivemos o ciclo do caranguejo de Josué de Crasso. As crianças defecam, urina e sobrevivem com o peixe e o caranguejo que eles pescam na mesma área. A cidadania, uma questão de civilidade, então, cidadania. O Estado, então, não cumpre o seu papel em relação ao seu povo. É devido ao entrave da chamada democracia representativa, porque é um entrave. Mas, porque representa entre os grupos das classes que dominam o capital. O Congresso Nacional, por exemplo, 70% é representante de grandes empresas. Banco Itaú, a Friboi, essas empreiteiras que os seus dirigentes estão presos porque roubavam a Petrobras. Como que se pode romper isso, então? O caso no Brasil da Petrobras é um caso que está se dando foco porque estão querendo criar um terceiro turno. O que é que acontece com a Petrobras e acontece com essas empresas? O capitalismo se mantém com o sistema de chamado lobby. Em todos os países do mundo, a falcatrua e a troca de interesses acontece. Tudo bem, na Petrobras, envolveu partido, envolveu isso, envolveu aquilo, mas tomando isso como manchete, como foco, para descaracterizar as lutas sociais. Tudo bem, tem que ser preso, tem que recolher, tem que culpar e julgar. Mas no caso específico aqui, essa transferência de capital, esse desequilíbrio de capital, esse foco que está acontecendo aí, é uma coisa diferenciada. Mas veja só, Wagner, nós começamos falando da questão do processo histórico e da importância de se resgatar as experiências da humanidade a partir dos fundamentos científicos oriundos do marxismo e do brahmanismo, apontando que o comunismo é a alternativa. Nós estamos agora tratando da questão do Estado Nacional. Você, como um militante que foi vítima da ditadura, que sofreu tortura, que foi perseguido, que foi preso, como que se explica no momento atual, quando nós precisamos avançar rumo a uma construção de uma democracia participativa, inclusive na perspectiva até da redução do Estado, mas do fortalecimento das políticas públicas e não da privatização do Estado para atender o mercado? Como se explica a direita brasileira colocar na rua mais de 1 milhão de pessoas? Nós vivemos o capitalismo de rede. Eu mesmo peguei um cartaz, fui para a porta do Senado e coloquei Dilma continua, respeite os votos. Uma multidão, 50 mil pessoas, desceu para me torturar mesmo. E 5 senhoras que estavam ao lado, assessoras parlamentares, rapaz, uma me deu um murro aqui, quebrou quase minha costela, estou todo inchado aqui. Isso no dia 15 de março. 15. Aí os 3 policiais chegaram, me tiraram pelo fundo ali do Senado, saiu até algumas televisões até mostraram. Então eu estava vendo aquele papel, porque se eu quisesse manchete, aparecer, eu chegava para qualquer jornalista, meu amigo, fotográfico, eu vou aparecer. Não, eu fui lá mostrar realmente que o voto tem que ser respeitado. Então, o que é que acontece? Aquela população que estava ali é uma população que estava ali induzida, a maioria estava ali induzida, famílias militares, fulanos que é descontente, que ainda tem aquele velho sonho de que comunismo é bicho de 7 cabeças, que socialismo é bicho de 7 cabeças. O pessoal que não frequentou escola, se frequentou escola, frequentou para concurso público. Quem frequenta escola para ciência sabe que marxismo não é bicho de 7 cabeças, é ciência, é matemática, é ciência exata. Então, o que acontece são as distorções que o capitalismo está aproveitando com essa tecnologia que está aí de ponta, está aproveitando essa chamada cibernética. Agora eu pergunto, por que a Marinha Brasileira, que controla a cibernética no Brasil, que controla a energia nuclear no Brasil, e por que nunca se questionou que FHC entregou as terras nobres do Brasil, o tório, o urânio, as monazíticas, entregou, privatizou e ninguém questiona. Mas por que questiona a Petrobras? Porque a esquerda está presente na chamada falcatrua construídas? Veja só, essa história da corrupção ela foi usada em 53 contra Getúlio Vargas, foi usada em 64 para dar o golpe organizado pelos Estados Unidos aqui, que derrubou João Goulart, e mais uma vez se resgata o mesmo pensamento, no sentido de manipular. Mas, além deste fato de que a direita sempre usou como prática de gestão pública a corrupção,
e também sempre usou esta acusação como uma forma de tentar deslocar o poder, retornar para o seu comando, o que ocorreu com Vargas naquele período, com João Goulart, e novamente estão tentando agora, como explicar que depois de 12 anos com forças populares, com PT, PSB, PCdoB e mesmo outros aliados, partidos de direita, como o PMDB, como o PR, como o PTB, mas não se conseguiu explicar à população as conquistas obtidas e as manipulações da direita. Por que a esquerda se deixou ser tão ingênua ao ponto de permitir com que a direita se fortalecesse tanto? A comunicação é a arma, vamos falar uma linguagem bem transparente, é a alma do negócio. A esquerda brasileira ela pode ter um canal de televisão, uma coisa, mas as principais redes no mundo continuam na mão de uma classe, que é a burguesia, a classe dominante. A esquerda saiu daquele discurso que se tinha na minha geração, lá em Feira de Santana, que a gente fazia aquelas organizações sociais, e, de repente, PCdoB, fizemos os pichamentos, seguramos até Lamarca. Caí na mão da ditadura, quebrou meus braços, quebrou minha perna, fez tudo isso, sobrevivi, fui para o Rio, montei o Teatro da Casa dos Estudantes, onde saiu saiu a geração. Você vê que intelectuais hoje no Brasil, Ferreira Goulart, Fagner, Beltrano, Cicrano, com os neoliberais na campanha de Dilma. Então, a distorção que aconteceu na esquerda no Brasil é que certas linhas da esquerda, ela distorceu o discurso porque ela se deixou levar por essa coisa da pós-modernidade sistêmica, uma falcatrua na teoria do conhecimento, que foi descaracterizado pela Escola de Leningrado, com o professor Fataliev, que escreveu Ciência da Natureza, e explicou muito bem que essas teorias são teorias inconsistentes do ponto de vista acadêmico. Elas estão presas aos grilhões do quinto teorema das paralelas de Euclides, que o Einstein mostrou que é teoria da relatividade restrita e mecânica quântica. Então, mas, assim, essa resposta é a falta da academia entre essa própria geração de esquerda. Ela chega ao parlamento como deputado, como senador, mas ela não fez uma superação crítica em termos de conhecimento. É por isso que o Capital dos Oprimidos bate de frente com todos esses teóricos no planeta e que fala que o capitalismo não tem jeito, porque não tem o processo histórico, como o Marx mostra, a luta de classe, ela está inerente em todos os meios. Mas veja só, a gente observa que os intelectuais brasileiros e até de outros países, eles não aplicam o marxismo. No nosso caso em particular no Brasil, ler livros marxistas foi proibido. Quantos não foram presos, torturados porque estavam com um livro como o que você escreve? E hoje há uma negação da importância do marxismo no processo histórico. Como que o Brasil abandonou, como que a esquerda brasileira entrou nessa onda neoliberal e deixou de cumprir o seu papel revolucionário no sentido de educar a população, como você denomina aqui neste capítulo, anomia coletiva amorfa. Ou seja, como que permitiu-se chegar a uma realidade em que a sociedade está completamente amorfa e com uma militância de esquerda que não tem mais aquele vínculo como se teve no passado com os trabalhadores, com as mulheres, com a juventude, com o povo oprimido do campo e da cidade. Ontem eu fui no supermercado Carrefour comprar café e tinha R$ 2,50 acima do preço que eu comprei a semana passada, um pacote. Aí eu chamei, quem é o gerente? Gerente. Você fez faculdade? Fiz 2 faculdades. Aí eu não cito onde é o Carrefour, o local. Eu digo, por que essa mais-valia está embutido, em 2 dias foi embutido aqui nessa mercadoria? Ele, a mais-valia? Aí eu digo, sim, eu estudei um pouquinho também de Marx, pois a mais-valia crítica, generalizada, ela está embutida aqui no café, nos R$2, no aumento de preço. Isso é o que Marx explicou no Capital, está lá no Capital, vamos reler o Capital. Então ele brincou, eu brinquei com ele, conversa de fanático pelo Capital, eu fiquei assim, passei. Mas é exatamente essa falta do conhecimento do Capital. Não é uma revisão crítica do Capital, é uma leitura cuidadosa,
quando Marx trata da alienação do trabalho, da mercadoria, quando ele fala dessa mais-valia. Então, a burguesia, ou seja, nós não estamos brigando com as pessoas, como Marx fala, tem que brigar com o sistema. O sistema neoliberal que está mandando na economia do mundo, ela está conseguindo, de uma forma estratégica, implantar, montar essa mais-valia em tudo que você compra, seu carro, sua camisa, seu sapato, a mais-valia está ali embutida. Mas como é que você vai explicar isso para o cidadão que se formou, saiu da universidade, pegou seu emprego, seu concurso, está trabalhando, professor, como é? Releia essa parte aqui do Capital. Por isso a necessidade de se pesquisar, como eu passei muito tempo pesquisando para se construir esse livro, para mostrar a diferença entre o capital do oprimido, aquele capital que é produzido pelo trabalho do homem, e o capital oprimido, que é sequestrado do trabalhador e transformado em capital oprimido, que é esse capital que está acumulado na mão da burguesia imperialista internacional e da burguesia local. Mas, também. Wagner, nesse contexto que nós vivemos, em que os estados nacionais servem à burguesia, os meios de comunicação de massa em grande quantidade, os comerciais de peso, servem à burguesia, os meios de produção estão na mão da burguesia, e uma parcela significativa da população está completamente descrente nesse processo. Ela, primeiro, não conhece, não teve oportunidade de ter acesso ao materialismo histórico dialético, de compreender o processo de desenvolvimento da história da humanidade. O que podemos e devemos e é necessário ser feito para este enfrentamento? O Partido dos Trabalhadores colocou universidades para todos, criou agricultura familiar. Antigamente, um pai de família, um trabalhador, chegava na porta de um banco, uma casa bancária, e ele é tratado pelo policial. O que é que você quer aqui, rapaz? Vaza, vaza. Hoje ele chega nu, maltrapilho, na porta do banco com dignidade, ele tem um cartão. É porque a transparência do que foi feito pela esquerda, pelo Partido dos Trabalhadores, tem que mostrar essa transparência, não é só cartão de bolsa, não. E fez uma revolução social violenta. O Brasil avançou 500 anos. Basta lembrar que a primeira lei da terra, quando surgiu no Brasil, os negros que trabalharam para construir a cidadania e a cultura e o dinheiro brasileiro, eles não tiveram oportunidade de comprar terra, porque só podia comprar terra quem tinha dinheiro. Eles foram no campo para as favelas. O nosso tempo aqui ele passa muito rápido. Tá. O que você apontaria que precisamos fazer? Porque mesmo com estas conquistas sociais, o capital e o Estado continuam na mão dos mesmos. O que o povo e a esquerda têm que fazer para avançar? Como eu me referi à terra, porque a terra continuou na mão da classe, dos latifundiários do campo, eles se transformaram em latifundiários urbanos. Hoje você vê o agronegócio, ou como ele é montado por uma elite. Se não fosse o Partido dos Trabalhadores tivesse criado essa agricultura familiar, o interior estava em crise. A fome no sul e no norte. Hoje não, você tem essa... Então, essas transformações, chamadas transformações sociais críticas, elas estão lidando com o capital aplicado na terra, aplicado na cidade, esse capital. Você vê distorções. Eu chego em Brasília e me informam, por exemplo, chego em Brasília, um motorista do Detran X, ele tem um salário de 13 mil, por exemplo. Um professor de uma universidade, eu sou professor de sociologia, achei emprego aí de 6 mil reais, 5 mil reais. Eu estou dizendo, as distorções que acontecem na distribuição de renda. Então, essa chave da distribuição de renda é que tem que ser repensada pelo prefeito, pelo cidadão, pelo deputado, pelo fulano, nessa coisa, mesmo representando esses grupos. Perfeito, você vê que os Estados Unidos, mesmo com todo o imperialismo que está lá, os países europeus, um padrão de vida melhor, porque eles não fazem muito essa barganha que o burguês brasileiro faz. O burguês brasileiro tem 10 carros na porta. O pobre está andando ainda com os ônibus, com esse estado de transporte que nós temos ainda, apesar das transformações que aconteceram a partir de 2002. A sua presença aqui no Letras e Livros só contribuiu para aprofundar a discussão e mostrar. Nós estamos finalizando. Primeiro, você acredita que o comunismo é a única alternativa para o futuro da humanidade? De maneira objetiva? A história nos mostra, para chegar a esse ponto de vista, que é a única
alternativa, eu pesquisei 3 academias. Primeira, a Academia de Leningrado, aquela academia que mostrou que o materialismo dialético é consistente, porque os pensadores da época queriam limitar o raio do universo à metagaláxia. Achava que podia somar todas as galáxias num ponto e explodir toda a massa. Tudo bem, o fenômeno do Big Bang existe numa parte isolada do universo, mas se constatou que mesmo entre galáxias de 100 galáxias, não existe uma tendência à forma homogênea de organização. Foi descaracterizada essa forma. A segunda academia foi a UNB, porque é a academia mais importante que nós temos no planeta que trata das questões sociais. Porque a UNB conseguiu mostrar, através dos seus estudantes, seus pesquisadores, a diferença entre a ideologia da classe dominante e a ideologia do trabalhador. E a UNB, que durante a sua construção, ela perdeu 250 cientistas técnicos organizados por Darcy Ribeiro, que a ditadura tirou. A UNB, que 3 mil livros foram colocados na ditadura, na formação. E a terceira, a Academia Vaishnava Brahmananda Hare Krishna, que essa academia foi a que mostrou realmente que toda a completude não é assentada sobre os primos não superestimados na matemática são inconsistentes. Então, ela deu consistente ao pensamento matemático, que no livro, nós temos resposta nesse livro sobre o próprio Teorema de Fermat, que é o teorema-chave das matemáticas atualmente. A gente agradece muito a sua vinda aqui, essa discussão. Nós conversamos hoje com Wagner Xerestas, autor do livro Capital dos Oprimidos. Para te encontrar, qual o e-mail? Eu não sei mexer nem no computador, o endereço, não sei me ligar. Meu endereço é meu telefone, 92096915. Esse telefone. O livro está... Posso fazer uma publicidade? Onde pode encontrar o livro, claro? Na biblioteca, na livraria do Plano Piloto, na livraria da rodoviária do Plano Piloto. O livro está lá. E na banca, naquela banca também da rodoviária do Plano Piloto. Eu sou um escritor, um professor, mas sou um homem pobre. Então... não tenho para pegar uma grande editora e lançar o livro. Mas o livro está andando para a editora Tesauros, que é a grande editora de Brasília. O Capital dos Oprimidos você pode localizar e comprar lá na livraria da rodoviária no Plano Piloto aqui em Brasília. Muito obrigado, Wagner. Obrigado a todos. Muito obrigado. Continue conosco na TV Cidade Livre. Obrigado, Wagner.